Soltar o corpo, relaxar-se, manter a coluna ereta. Nós temos aqui os seminários didáticos de psicanálise de Milton Erickson. Em toda a vida deveria entrar um tanto de confusão e também um tanto de esclarecimento, e minha voz segue contigo por toda parte e se transforma na voz dos seus pais, seus professores, seus colegas e nas vozes do vento e da chuva. Milton Erickson. Então, vamos ler esse livro, vamos ter o prefácio aqui. Prefácio. Embora já exista uma literatura considerável sobre o falecido Milton Erickson, o atual volume merece uma calorosa recepção. Não só dá a oportunidade de saber mais sobre Erickson, como, através da transcrição de um de seus seminários didáticos, nos aproximamos tanto quanto possível de um aprendizado proveniente diretamente dele. Lendo esse livro, mesmo aqueles que tiveram o privilégio de participar de fato de um seminário como este, sem dúvida, descobrirão aspectos dos ensinamentos de Erickson que não perceberam anteriormente. Podemos afirmá-lo com segurança porque o método de Milton Erickson era de tal tipo que, na mente do aluno, a confusão sempre precedia a clareza, e esta nem sempre seguia necessária e imediatamente aquela. Apesar do capítulo introdutório de Jeffrey Zeig, bastante esclarecedor, e do apêndice, que oferece informações valiosas sobre a maneira de entender o manejo que Erickson fazia da interação durante o seminário, o leitor deste volume pode se ver enredado na mesma sequência de confusão e de esclarecimento. Confiar na aprendizagem inconsciente, como faz Erickson no decorrer desse seminário, é um método muito poderoso e penetrante. No entanto, devemos admitir que a compreensão intelectual também tem seus atrativos e méritos. Visando a uma compreensão mais ampla, encaminhamos o leitor às obras de Halley, Erickson e Rossi, Bandler e Grinder e outros comentadores que apresentam esquemas de referência para uma análise posterior de aspectos importantes dos métodos de Erickson. De fato, o leitor estará em posição bem melhor de avaliar esse seminário se já estiver familiarizado com as outras obras. Além de apresentar um livro de bastante valor, é um prazer pessoal escrever esse prefácio, porque encontrei Milton Erickson num seminário bastante parecido com o que foi registrado aqui. Durante vários anos antes de me encontrar com Erickson, alguns colegas e eu na Holanda trabalhamos na elaboração de um tipo de terapia breve que chamávamos de terapia diretiva. Nossa abordagem foi bastante influenciada por Erickson, embora só o conhecêssemos por seus escritos e os de J. Halley. Foi por intermédio de Kay Thompson, antiga colaboradora do Dr. Erickson, que estivera dando cursos de hipnose na Holanda, que eu soube que Erickson ainda recebia visitantes quando sua saúde permitia. A doutora Thompson escreveu uma carta de apresentação, não foi só com grande curiosidade, mas com grande respeito, raiando a admiração que empreendia a viagem a Fênix. Excetuando a expectativa de abundância da cor roxa, eu não sabia ao certo o que encontrar quando cheguei. O que mais me marcou no encontro inicial com Erickson foi sua simplicidade, interesse amistoso e absoluta falta de presunção.
Erickson expressou seu contentamento em receber um visitante da Holanda. Iniciou a conversa contando uma história e, conforme me dei conta posteriormente, pretendia estabelecer um ponto de interesse comum entre nós. A anedota era sobre a criação de vacas de descendência frísia no deserto do Arizona e a irrigação concomitante que foi necessária para criá-las. Explicou a maneira pela qual os índios, muitos anos antes, tinham construído canais de irrigação e concluiu: a gente fica imaginando como é que eles fizeram as explorações necessárias para construir os canais. E, de fato, eu fiquei imaginando como, embora ao mesmo tempo quebrasse a cabeça para saber de que maneira suas observações estariam relacionadas com a finalidade da minha visita. O seminário com Erickson me deu muito mais o que pensar. De um terapeuta fora do comum, se esperaria uma forma de ensinar fora do comum. Erickson jogava uma pedra no aluno e esta, ao atingi-lo, revelava-se uma pedra falsa feita de espuma de borracha. Ele então afirmava enfaticamente: as coisas nem sempre são como parecem. Em seguida, contava uma história de alguma terapia que ilustrava tal ponto. Então, nós vamos continuar no próximo encontro. Eu vou dar também num outro vídeo considerações sobre Milton Erickson, ok? É interessante, esse autor é muito bom. Um grande abraço para todos. Namastê. Soltar o corpo, relaxar-se, manter a coluna ereta. Nós temos aqui os seminários didáticos de psicanálise de Milton Erickson. Em toda a vida deveria entrar um tanto de confusão e também um tanto de esclarecimento, e minha voz segue contigo por toda parte e se transforma na voz dos seus pais, seus professores, seus colegas e nas vozes do vento e da chuva. Milton Erickson. Então, vamos ler esse livro, vamos ter o prefácio aqui. Prefácio. Embora já exista uma literatura considerável sobre o falecido Milton Erickson, o atual volume merece uma calorosa recepção. Não só dá a oportunidade de saber mais sobre Erickson, como, através da transcrição de um de seus seminários didáticos, nos aproximamos tanto quanto possível de um aprendizado proveniente diretamente dele. Lendo esse livro, mesmo aqueles que tiveram o privilégio de participar de fato de um seminário como este, sem dúvida, descobrirão aspectos dos ensinamentos de Erickson que não perceberam anteriormente. Podemos afirmá-lo com segurança porque o método de Milton Erickson era de tal tipo que, na mente do aluno, a confusão sempre precedia a clareza, e esta nem sempre seguia necessária e imediatamente aquela. Apesar do capítulo introdutório de Jeffrey Zeig, bastante esclarecedor, e do apêndice, que oferece informações valiosas sobre a maneira de entender o manejo que Erickson fazia da interação durante o seminário, o leitor deste volume pode se ver enredado na mesma sequência de confusão e de esclarecimento. Confiar na aprendizagem consciente, como faz Erickson no decorrer desse seminário, é um método muito poderoso e penetrante. No entanto, devemos admitir que a compreensão intelectual também tem seus atrativos e méritos. Visando a uma compreensão mais ampla,
Encaminhamos o leitor às obras de Halley, Erickson e Rossi, Bandler e Grinder e outros comentadores que apresentam esquemas de referência para uma análise posterior de aspectos importantes dos métodos de Erickson. De fato, o leitor estará em posição bem melhor de avaliar esse seminário se já estiver familiarizado com as outras obras. Além de apresentar um livro de bastante valor, é um prazer pessoal escrever esse prefácio, porque encontrei Milton Erickson num seminário bastante parecido com o que foi registrado aqui. Durante vários anos antes de me encontrar com Erickson, alguns colegas e eu na Holanda trabalhamos na elaboração de um tipo de terapia breve, que chamávamos de terapia diretiva. Nossa abordagem foi bastante influenciada por Erickson, embora só o conhecêssemos por seus escritos e os de J. Halley. Foi por intermédio de Kay Thompson, antiga colaboradora do Dr. Erickson, que estivera dando cursos de hipnose na Holanda, que eu soube que Erickson ainda recebia visitantes quando sua saúde permitia. A doutora Thompson escreveu uma carta de apresentação, não foi só com grande curiosidade, mas com grande respeito, raiando a admiração que empreendia a viagem a Fênix. Excetuando a expectativa de abundância da cor roxa, eu não sabia ao certo o que encontrar quando cheguei. O que mais me marcou no encontro inicial com Erickson foi sua simplicidade, interesse amistoso e absoluta falta de presunção. Erickson expressou seu contentamento em receber um visitante da Holanda. Iniciou a conversa contando uma história e, conforme me dei conta posteriormente, pretendia estabelecer um ponto de interesse comum entre nós. A anedota era sobre a criação de vacas de descendência frísia no deserto do Arizona e a irrigação concomitante que foi necessária para criá-las. Explicou a maneira pela qual os índios, muitos anos antes, tinham construído canais de irrigação e concluiu: a gente fica imaginando como é que eles fizeram as explorações necessárias para construir os canais. E, de fato, eu fiquei imaginando como, embora ao mesmo tempo quebrasse a cabeça para saber de que maneira suas observações estariam relacionadas com a finalidade da minha visita. O seminário com Erickson me deu muito mais do que pensar. De um terapeuta fora do comum, se esperaria uma forma de ensinar fora do comum. Erickson jogava uma pedra no aluno e esta, ao atingi-lo, revelava-se uma pedra falsa feita de espuma de borracha. Ele então afirmava enfaticamente: as coisas nem sempre são como parecem. Em seguida, contava uma história de alguma terapia que ilustrava tal ponto. Então, nós vamos continuar no próximo encontro. Eu vou dar também num outro vídeo considerações sobre Milton Erickson, ok? É interessante, esse autor é muito bom. Um grande abraço para todos. Namastê. Soltar o corpo, relaxar-se, manter a coluna ereta. Nós temos aqui os seminários didáticos de psicanálise de Milton Erickson. Em toda a vida deveria entrar um tanto de confusão e também um tanto de esclarecimento, e minha voz segue contigo por toda parte e se transforma na voz dos seus pais, seus professores, seus colegas e nas vozes do vento e da chuva. Milton Erickson.
Então, vamos ler esse livro, vamos ter o prefácio aqui. Prefácio. Embora já exista uma literatura considerável sobre o falecido Milton Erickson, o atual volume merece uma calorosa recepção. Não só dá a oportunidade de saber mais sobre Erickson, como, através da transcrição de um de seus seminários didáticos, nos aproximamos tanto quanto possível de um aprendizado proveniente diretamente dele. Lendo esse livro, mesmo aqueles que tiveram o privilégio de participar de fato de um seminário como este, sem dúvida, descobrirão aspectos dos ensinamentos de Erickson que não perceberam anteriormente. Podemos afirmá-lo com segurança porque o método de Milton Erickson era de tal tipo que, na mente do aluno, a confusão sempre precedia a clareza, e esta nem sempre se seguia necessária e imediatamente aquela. Apesar do capítulo introdutório de Jeffrey Zeig, bastante esclarecedor, e do apêndice, que oferece informações valiosas sobre a maneira de entender o manejo que Erickson fazia da interação durante o seminário, o leitor desse volume pode se ver enredado na mesma sequência de confusão e de esclarecimento. Confiar na aprendizagem inconsciente, como faz Erickson no decorrer desse seminário, é um método muito poderoso e penetrante. No entanto, devemos admitir que a compreensão intelectual também tem seus atrativos e méritos. Visando a uma compreensão mais ampla, encaminhamos o leitor às obras de Halley, Erickson e Rossi, Bandler e Grinder e outros comentadores que apresentam esquemas de referência para uma análise posterior de aspectos importantes dos métodos de Erickson. De fato, o leitor estará em posição bem melhor de avaliar esse seminário se já estiver familiarizado com as outras obras. Além de apresentar um livro de bastante valor, é um prazer pessoal escrever esse prefácio, porque encontrei Milton Erickson num seminário bastante parecido com o que foi registrado aqui. Durante vários anos antes de me encontrar com Erickson, alguns colegas e eu na Holanda trabalhamos na elaboração de um tipo de terapia breve, que chamávamos de terapia diretiva. Nossa abordagem foi bastante influenciada por Erickson, embora só o conhecêssemos por seus escritos e os de J. Halley. Foi por intermédio de Kay Thompson, antiga colaboradora do Dr. Erickson, que estivera dando cursos de hipnose na Holanda, que eu soube que Erickson ainda recebia visitantes quando sua saúde permitia. A doutora Thompson escreveu uma carta de apresentação, não foi só com grande curiosidade, mas com grande respeito, raiando a admiração que empreendia a viagem a Fênix. Excetuando a expectativa de abundância da cor roxa, eu não sabia ao certo o que encontrar quando cheguei. O que mais me marcou no encontro inicial com Erickson foi sua simplicidade, interesse amistoso e absoluta falta de presunção. Erickson expressou seu contentamento em receber um visitante da Holanda. Iniciou a conversa contando uma história e, conforme me dei conta posteriormente, pretendia estabelecer um ponto de interesse comum entre nós. A anedota era sobre a criação de vacas de descendência frísia no deserto do Arizona e a irrigação concomitante que foi necessária para criá-las. Explicou a maneira pela qual os índios, muitos anos antes, tinham construído canais de irrigação e concluiu: a gente fica imaginando como é que eles fizeram as explorações necessárias para construir os canais. E, de fato, eu fiquei imaginando como, embora ao mesmo tempo quebrasse a cabeça
para saber de que maneira suas observações estariam relacionadas com a finalidade da minha visita. O seminário com Erickson me deu muito mais do que pensar. De um terapeuta fora do comum, se esperaria uma forma de ensinar fora do comum. Erickson jogava uma pedra no aluno e esta, ao atingi-lo, revelava-se uma pedra falsa feita de espuma de borracha. Ele então afirmava enfaticamente: as coisas nem sempre são como parecem. Em seguida, contava uma história de alguma terapia que ilustrava tal ponto. Então, nós vamos continuar no próximo encontro. Eu vou dar também num outro vídeo considerações sobre Milton Erickson, ok? É interessante, esse autor é muito bom. Um grande abraço para todos. Namastê. Soltar o corpo, relaxar-se, manter a coluna ereta. Nós temos aqui os seminários didáticos de psicanálise de Milton Erickson. Em toda a vida deveria entrar um tanto de confusão e também um tanto de esclarecimento, e minha voz segue contigo por toda parte e se transforma na voz dos seus pais, seus professores, seus colegas e nas vozes do vento e da chuva. Milton Erickson. Então, nós vamos ler esse livro, vamos ter o prefácio aqui. Prefácio. Embora já exista uma literatura considerável sobre o falecido Milton Erickson, o atual volume merece uma calorosa recepção. Não só dá a oportunidade de saber mais sobre Erickson, como, através da transcrição de um de seus seminários didáticos, nos aproximamos tanto quanto